Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Maurício Júnior e você está na nossa Escola Bíblica Online. Gostaria de que você pudesse, nesse momento, separar a sua Bíblia, papel, caneta, para o estudo que logo mais teremos. Colocaremos o hino do nosso inário, o novo cântico, e logo mais retornaremos com a leitura da palavra e o nosso estudo. Continue conosco e até logo mais. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Estamos de volta com a nossa Escola Bíblica Dominical Online e vamos estudar na manhã de hoje trabalho, não idolatria, mas vocação. Nós estamos estudando a revista da editora Cultura Cristã, a Deuses Demais, Quem Está no Trono do Seu Coração, é a revista Palavra Viva. Estamos na lição de número 10 e vendo idolatria falaremos hoje sobre trabalho. E eu gostaria de que você acompanhasse a leitura no texto que se encontra de Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, que nos diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Agora eu gostaria de que acompanhasse comigo a leitura que se encontra lá no Novo Testamento,
Agora, na Epístola de Paulo à Igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31, que nos diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por este momento, agradecemos a tua palavra e suplicamos que nos dê entendimento para vivermos conforme a tua vontade. Seja com cada um que nos ouve neste momento, ajude-os a não se distrair por estar no conforto de seu lar, mas guiados pelo teu Santo Espírito, possamos todos juntos aprender da tua palavra. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Meus amados, eu gostaria de perguntá-los o que faz parte da relação entre Deus e o homem, ou entre a sua relação com Deus. Tá pensando? O que faz parte do seu relacionamento com Deus? Quais são as características que envolvem esse relacionamento? Está pensando nisso? Acredito que muitos estão falando da oração, da leitura da palavra de Deus, da participação dos cultos, da Santa Ceia, do batismo, do amor pela igreja, das reuniões de oração. E estão certos, faz parte. Porém, o que talvez você não pensou de imediato tenha sido no trabalho. Sim, seu emprego, a sua fonte de renda, seu ganha-pão. Você sabia que o seu trabalho também faz parte da nossa relação com Deus? E é sobre isso que nós iremos falar nesta manhã. Falaremos sobre o trabalho e a relação com Deus. Pois bem, falaremos que o trabalho é o meio pelo qual participamos da atividade criativa de Deus, desenvolvendo a nossa vocação e nossos talentos e cumprindo o mandato cultural para a glória de Deus e o benefício da sociedade. Então, é muito comum, amados irmãos, nos dias de hoje, as pessoas idolatrarem o trabalho, o descanso. Os dois extremos são muito idolatrados. O trabalho é importante para o sustento diário, o bem da sociedade e principalmente a glória de Deus. Ele tem lugar até mesmo na vida cristã, porque faz parte do modo como lidamos com as bênçãos profissionais que Deus nos dá. Mas embora seja muito importante, trabalho não é Deus e não pode ser tratado como se fosse Deus. Então hoje nós trataremos sobre a relevância do descanso como prova de que confiamos em Deus para o nosso sustento. A ideia é que, apesar de ficarmos um dia inteiro sem trabalhar, confiamos que nada nos faltará, porque Deus cuida de nós. Porém, o descanso também não é Deus. Além do mais, só tem direito a descansar no 7º dia aqueles que trabalham nos 6 primeiros. Então vamos entender a passagem de Gênesis no capítulo 2, verso 1 a 3 que acabamos de ler. Literalmente, quando diz descansou, a ideia é de que o Senhor ali abençoou. Amados, a palavra bíblica para o 7º dia, para sábado e para descanso, na língua hebraica ela tem a mesma raiz, é o Shabat. Então, o texto diz: abençoou o dia 7º e o santificou. É um jogo de palavras na língua hebraica. O princípio de separar um dia em 7 para descanso é a devoção de Deus, é uma ordenança da criação,
esse dia em que o próprio Deus descansou, não porque precisasse, mas como um exemplo para o homem e para o bem do homem. E o esquecimento do Shabat, desse descanso, desse momento abençoado por Deus na criação, mostra que sua obrigação moral não era limitado à lei de Moisés, mas se estende por toda a criação, uma vez que esse descanso se caracteriza, se é apresentado muito antes dos 10 mandamentos, por exemplo. Então, lembre-se bem, a palavra sábado, a palavra sete e a palavra descanso, elas têm a mesma raiz. Logo, amados irmãos, quando falamos sábado, não estamos nos referindo a um dia da semana especificamente. Estamos nos lembrando do sétimo, do descanso. Então, o sábado se chama sábado não porque a ordem faz assim. Estamos no Brasil chama o dia que antecede o domingo de sábado. Mas em outras nações não se chama sábado, tem outros nomes. É apenas o sétimo dia. Tudo bem? Quero dizer isso porque a ênfase está no abençoar e no descanso. Deus abençoou o descanso. A ênfase desse texto está nisso. E também lemos no início da nossa aula, 1 Coríntios 10:31, fazei tudo para a glória de Deus. O exercício de direitos e liberdades nunca é mais importante que a glória divina. Se a glória de Deus está em jogo, até no comer e no beber, então os cristãos fazem bem em considerá-la em tudo o que fazem. Nossos trabalhos, tudo deve ser para a glória de Deus, nada para a nossa glória. Nosso emprego é para glorificar a Deus e não para nos gloriarmos por termos tal emprego, com tal salário, tais privilégios. Tudo é para a glória do Senhor. Tudo bem? Então, vamos caminhar. E observando isso, meus irmãos, há quem idolatre o seu trabalho ou há quem idolatre o seu descanso. E há crentes que vê o trabalho diário como uma coisa mundana. O efeito queda complica e as pessoas olham para o trabalho com dificuldade, como se o trabalho fosse uma maldição, sendo de que, na realidade, o trabalho já existia antes mesmo da queda. Então, entenda que para o Senhor, o trabalho é algo a ser entendido como uma bênção, não apenas o trabalho ministerial, como ser pastor, ser missionário, mas como também ser o profissional dentro da sua área. Então, nós vamos observar no primeiro momento a sua vocação e o descanso. Vocação, meus amados, é uma palavra que emite ao entendimento de chamado. Aquele que é evocado para algo, para alguma coisa. Então, se você é um adolescente e está me ouvindo nesse momento, você vai se identificar como, por exemplo, os testes vocacionais. Aquelas perguntas com respostas objetivas e depois de você listar, você vê qual o direcionamento, qual a sua vocação, para quais são as áreas. Isso é muito importante, identificar a sua vocação. No aspecto teológico, bíblico, a gente entende a vocação como aquele chamado especial que Deus faz, que ele é eficaz. Todavia, olhando o termo abrangente, vocação também é a sua aptidão natural para desenvolver os seus talentos, aquilo com que você tem mais afinidade, com que você trabalha e é seu ganha-pão. Então, observe na palavra de Deus, meus amados, em Gênesis 1, no verso 27 e 28, quando diz, sede fecundos e multiplicai-vos. Ali nós temos o estabelecimento da família. Depois, nós temos, amados, no capítulo 2, verso 18, Deus afirmou que o homem seria um ser social e que ele viveria em comunidade, onde vemos Deus ali estabelecendo
na sua criação, como seria a relação do homem com com as demais coisas criadas. Ao criar Adão, por exemplo, Deus manda com que Adão catalogue os animais que ali foram criados e de que Deus nomeasse. Deus deu um trabalho a Adão. E criados à imagem de Deus, o homem deve seguir o exemplo de Deus. Depois do trabalho vem o descanso. Perceba, meus irmãos, de forma rápida, objetiva, nós temos nas Sagradas Escrituras esta recomendação de forma muito, muito clara. A nossa revista diz que, posteriormente, nos 10 Mandamentos, Deus apresentou seu modelo de trabalho de descanso. Êxodo 20, quando falará do descanso, da lista dos mandamentos, ele dirá: lembrai-vos do 7º dia. Na listagem do Decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos, nós temos ali ordens diretas. Não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Todavia, quando observamos o verso no capítulo 20, verso 8 em diante, o Senhor diz: lembra-te. A ideia de trazer a recomendação, algo que o Senhor já havia ensinado. E quando foi que o Senhor ensinou isso? Ao criar, Deus descansou e estabeleceu um momento de descanso para a adoração dele, adoração do Senhor, abençoando este dia, separando o dia de descanso para o louvor a Deus. Então, lembra-te. Assim, o trabalho do homem é uma imitação do trabalho de Deus, uma participação de Deus na sua criatividade. Deus ordena o homem a governar, a sujeitar, a multiplicar, a fazer coisas, e Deus estipula também que descanse. Mas nós sabemos, veio a queda, Gênesis 3, do 1 a 7 está lá, e uma das consequências foi que todas as vocações, embora tenham continuado as mesmas, foram amaldiçoadas. É onde diz que do suor do teu rosto obterás. Então, perceba rapidamente, meus amados irmãos, que o trabalho sempre esteve nos planos de Deus, não foi algo pós-queda, mas que na queda o trabalho ele traz algo diferente. O trabalho foi manchado, maculado com a queda. Então, as ordens para que Adão exercesse domínio sobre a terra, sujeitando-a, fazendo crescer, multiplicar, não foram revogadas. Nós somos gerentes da criação. Deus nos chama a sujeitá-la, a fazê-la crescer, Deus nos chama a multiplicar. Mas agora, o nosso trabalho debaixo da maldição do pecado nos traz fadiga, cansaço. Então, como então entender o nosso relacionamento com o trabalho de forma que glorifique a Deus, sem idolatrá-lo ou sem odiá-lo? Então, um tema importante a respeito do trabalho é o sábado, é o descanso. Mas ele não está apenas na lei, ele está na palavra de Deus, posterior no Evangelho. Jesus nos ensinou que o sábado é dia de fazer o bem. Ele existe por causa do homem, não o contrário. O sábado, o descanso, é um dom, é uma bênção de Deus para os seres humanos ocupados e cansados. Deus nos oferece uma pausa para descansar, para ficarmos com o Senhor, com a nossa família, com nós mesmos. Acima de tudo, o dia de descanso fala de Cristo. O fato de não trabalharmos é um lembrete de que não somos salvos pelas nossas obras, mas em Cristo. E em Cristo podemos desfrutar de um descanso.
Aqueles que descansam na graça de Deus sabem que Ele, em seu poder criador e sua benigna providência, é o único que está por trás das obras que fazemos. Então, Deus nos chama a trabalhar, a servir. Você tem uma vocação, uma predisposição natural e habilidades naturais a tratar de alguma coisa com facilidade. Você adquiriu esse conhecimento com o tempo, isso é nato em você. E Deus nos chama a trabalhar para a glória dele, seja como sapateiro, seja como vendedor, seja como dono de casa, advogado. Deus nos chama a trabalhar para ele, a serviço dele, sejamos artesãos, sejamos qualquer outro emprego, qualquer outro ofício digno e que reflita a glória de Deus. Deus nos chama a fazer isso para a glória dele. Como também nos chama a descansar para a glória dele. No mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Você deve perceber, meu irmão, minha irmã, que o trabalho faz parte da vida do povo de Deus, faz parte do mandato cultural da criação. O volume de trabalho semanal foi estabelecido por Deus, bem como por Deus foi estabelecido um momento para descanso, e o dia de descanso deve ser desfrutado por quem trabalha durante os dias. Então, tanto o trabalho quanto o descanso estão ligados à nossa relação com Deus, e não apenas as nossas leituras bíblicas, que são importantes, que devem ser feitas, mas a forma como eu lido com o trabalho também diz muito sobre o meu relacionamento com Deus. Então eu gostaria de perguntar, para refletirmos, como Deus nos chama para o exercício profissional? Como você glorifica a Deus no exercício da sua profissão? Lembre-se que, como pecadores, podemos pecar em sermos corruptos em nossa vida profissional. Mas, se nos lembrarmos que o trabalho é para glorificar a Deus, iremos modificar o modo como entendemos o trabalho, sem corrompê-lo, mas fazendo para a glória de Deus. Enfim, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Deus chama pessoas para diferentes tipos de trabalho, como parte do seu domínio sobre o mundo. Nem todo mundo é médico, nem todo mundo é advogado, nem todo mundo é gari, nem todo mundo é dona de casa, nem todo mundo é professor. Há vocações e chamados diferentes, responsabilidades diferentes. O próprio Deus está agindo no trabalho do homem por meio do poder da sua providência. Embora o homem se esqueça do significado espiritual das coisas comuns que faz, e embora o seu trabalho esteja manchado pelo pecado, o cristão que anda pela fé e descansa em Cristo pode viver e trabalhar como um canal para os dons de Deus, para a sua glorificação. Quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa, como diz o texto? Lembram? Lemos bem no início. O Senhor não considera as nossas obras, nem nossa vocação, como merecedoras do seu favor. Nossa relação com Ele está baseada apenas na sua graça e no perdão, resultante da obra de Cristo. As obras que são realizadas por nossa vocação são frutos da fé. As boas obras não são feitas para Deus, mas para o nosso próximo. Sim, nem toda ocupação ou meio de vida é uma vocação. Por exemplo, ser traficante não é uma vocação. Ser profissionais do prazer sexual alheio não é uma vocação. Ser ladrão, ser estelionatário, matador de aluguel, estão fora do âmbito vocação. São coisas pecaminosas, onde Deus não é glorificado. Não demonstram amor nem serviço. Deus não está presente em profissões que desagradem a Deus.
E isso não impede de, às vezes, estar numa função que pode glorificar a Deus e não, como, por exemplo, um advogado mentiroso, um contador ladrão. Há estereótipos em todas as profissões, mas nós, como cristãos, não devemos abraçar esses estereótipos e muito menos fazê-los valer. Pelo contrário, devemos fazer a diferença em nosso comportamento em nossas áreas profissionais. Se alguém no seu trabalho, na sua mesma ocupação, tem um comportamento ilícito, nós precisamos fazer diferentes. Então, mesmo alguns trabalhos considerados legais não são vocações legítimas. Aquele médico que salva vidas e que vem a praticar aborto não está amando nem servindo ao próximo. A criança indefesa no útero, pelo contrário, está sendo assassinada. Fazer e vender produtos que são legais, mas nocivos, não é uma vocação. Vender algo ilícito, mentiroso, prestar um serviço mentiroso, não glorifica a Deus. Então, fazer e vender tais produtos são nocivos. Ser também um rico ocioso não é uma vocação, a não ser que a riqueza seja usada de alguma maneira produtivo, filantrópico, que abençoe vidas de outras pessoas e gere trabalho para essa pessoa. Não necessariamente remunerado, mas uma atividade a partir de seus bens. Enfim, muitas ocupações legais e muito bem pagas consistem em levar pessoas a pecar. E é isso que o diabo faz. Não é Deus, mas sim o inimigo de nossas almas, que está oculto no trabalho, no autor de obras pornográficas, de músicas indecentes, em fornecedores de drogas. Os que trabalham no setor do entretenimento, os atores de cinema, os músicos, possuem uma vocação legítima, sim. Divertir os semelhantes e proporcionar alegria é algo muito bom. É uma forma de amar os outros, é uma forma de servi-los. Porém, algumas vezes o diretor do espetáculo os leva a criar o prazer de pecar naqueles que estão assistindo. Aqui o cristão que desenvolve essa vocação, esse tipo de trabalho, ele deve estabelecer limites. Se ser uma atriz é uma vocação digna para uma mulher cristã, porém fazer cenas de nudez ou cenas de adultério ou que leve ao adultério deve ser rejeitado. Mas vai ficar sem emprego, não vai ter... se o povo de Deus, e se entendermos a maioria cristã de uma forma generalizada, obedecesse os padrões estabelecidos pelas Sagradas Escrituras, isso não seria um problema se nós nos impuséssemos a partir dos princípios e valores estabelecidos pela Palavra de Deus. Como, por exemplo, o talento musical é um dom notável de Deus. Mas tocar numa banda que glorifica Satanás e celebra os demônios e tantas outras coisas, isso está equivocado, errado. Em vez de edificar, estamos corrompendo o próximo e seduzindo os outros a errarem cada vez mais. Enfim, em vez de corromper o próximo, os artistas cristãos são chamados a servi-lo por intermédio de seus dons artísticos, o que pode gerar conflito com os seus colegas não crentes. Os cristãos, o povo de Deus, estão no mundo, mas não devem ser do mundo. Sua identidade não está no presente século, mas no Senhor. E isso acontece por meio da vocação. Lembra da vocação que falei? Da vocação do Senhor Jesus nos chamar para Ele? Essa é a primeira vocação de todo aquele que professa e reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para aquele que olha para as Sagradas Escrituras e a tem como infalível, como regra de fé e prática. Estes que têm este entendimento e sua identidade firmada na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não se sujeitarão a
comportamentos danosos que contrariam a palavra de Deus. Então, os cristãos vivem em tensão com o mundo corrompido. Nós vivemos nessa tensão. Eles não têm permissão para eliminar a tensão. Então, seja fugindo do mundo ou aceitando-o sem reservas, eles não têm dó. Então, o cristão não deve ceder, mas com a ajuda de Cristo, deve fugir do mal. E ao desempenhar suas vocações, e agora estamos falando das suas aptidões naturais, os cristãos se envolvem com o mundo, e se envolvendo com o mundo, ele deve exercer influência positiva sobre o mundo e sobre sua cultura. Atores, músicos, artistas podem ser sal e luz. E com isso eu gostaria de abrir um parêntese e dizer que não basta pôr o nome de gospel, porque isso não ajuda. Isso não é a solução. Porque não está no segmento se gospel, se isso ou aquilo outro. Está em simetria com as Sagradas Escrituras, em harmonia com a palavra de Deus. Há uma cantora, não lembro o seu nome, mas que propriamente canta: foi Deus que fez os céus, o rancho das estrelas. Perceba que alguém não cantou, não é uma música para se tocar na igreja, num culto, não é essa a questão. Não estamos falando de louvores para adoração, estamos falando de cultura. E ao falar de cultura, nós precisamos observar letras, trechos que glorifiquem a Deus. Onde, por exemplo, quando se assiste um filme, e neste filme os valores e princípios glorificam a Deus, louvado seja o Senhor por isso. Não basta ser gospel, não basta trazer o nome ou a aparência de cristão. Ele precisa ter na sua essência coisas boas. Então, perceba, meus amados irmãos, que é muito mais complexo do que as pessoas acham. Atores e músicos e artistas cristãos, eles podem ser sal e luz no mundo que é geralmente insosso e escuro. E é por isso que precisamos de cristãos em todas as profissões ligadas à cultura. Nós precisamos de cristãos bons roteiristas de filmes e seriados, atores que se identifiquem com isso e desenvolvam isso com destreza. E nós, mais uma vez repito, não estamos falando de amadorismo, gospel, de coisa mal feita e apenas com uma temática só. Não. Estamos falando de arte, como, por exemplo, assistimos às Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis, ou o próprio Senhor dos Anéis, ou outros mais que desenvolvem uma boa cultura, uma ficção que não corrompe os valores estabelecidos na palavra de Deus. Além disso, é na vocação que a evangelização pode ser feita com mais eficácia. Como os não cristãos podem ser alcançados pelo evangelho? Se seus profissionais pares, como por exemplo, numa empresa X, há profissionais cristãos e não cristãos, que se veem todos os dias, conversam todos os dias, às vezes tomam café, almoçam juntos ou tomam o lanche da tarde e jantam juntos, estão sempre na presença uns dos outros. Esta presença contínua, este relacionamento contínuo em nossos ambientes de trabalho é uma peça fundamental para evangelizar. E eu não estou falando em evangelizar, em você
abrir tão somente o texto bíblico e ali você falar expositivamente desse texto. Eu quero dizer que é no trabalho, é no exercício da sua função, fazendo aquilo que glorifica a Deus, mostrando os seus princípios e valores, firmando um compromisso com Deus, em que o seu colega não cristão observará isso no seu comportamento e poderá aprender com você a não se corromper. E isto é muito importante. No ambiente de trabalho, na vizinhança, é nesses ambientes em que podemos demonstrar o nosso comportamento bíblico. Porém, cristãos e não cristãos estão juntos e se conhecem. As oportunidades estão a mil, mas pouco tem sido feito e nós precisamos pensar nisso. Para os cristãos, o trabalho tem um sentido diferente. No entanto, em muitas vocações, o trabalho de um cristão e de um não cristão é o mesmo. Não há um modo distinto de ser um marceneiro, um ator ou um músico cristão. Um cristão deve ser honesto e ético, mas esse comportamento também é esperado dos trabalhadores não cristãos. Os não cristãos também foram colocados em suas funções e estão sendo usados pelo Deus que eles nem mesmo conhecem. Quando, por exemplo, um médico um médico que não crê em Deus, um médico ateu, por exemplo, diagnostica e ajuda pessoas a melhorar. Muitas dessas pessoas foram filhos de Deus, pessoas que o Senhor é a graça comum de Deus. Quando alguém ímpio faz algo bom dentro da sua profissão, faz isso, amados irmãos, porque o Senhor Deus permitiu na sua graça comum, estendida a todos. Eu não estou dizendo que ele é salvo por isso, eu não estou dizendo que estas obras o salvarão, mas estou dizendo que Deus fez o trabalho para o benefício do povo como um todo. Deus deixou o trabalho para a humanidade desenvolver a fim de que as pessoas sejam beneficiadas pelo trabalho uns dos outros. O meu trabalho não é apenas para o meu sustento e eu enriquecer e pagar os meus boletos tão somente. O meu trabalho é para servir os outros e abençoar os outros em meio a isso. Então pense bem quando estamos falando do nosso relacionamento com Deus aplicado no nosso trabalho, no nosso emprego, na nossa função, ali onde batemos o cartão todos os dias. Bom, espiritualmente, a vida do cristão está oculta em Cristo, em Deus. Porém, fisicamente, os cristãos vivem no mesmo mundo que qualquer um e estão sujeitos às mesmas leis da natureza. Moram nos mesmos bairros, lidam com as mesmas questões práticas. Os cristãos não devem fugir do mundo habitual e cotidiano. Não precisam ter experiências místicas o tempo todo, nem ser de outro mundo e rejeitar um mundo concreto no qual Deus os colocou. Muitas religiões consideram o mundo material como algo maligno ou menos espiritual. Para elas, a salvação está em fugir das amarras da experiência mundana por meio de maldição, por meio de uma meditação e de uma vida isolada, ascética. O cristianismo, meus amados irmãos, valoriza o recolhimento espiritual, mas também o mundo físico, o mundo material, o mundo orgânico. E além disso, Deus veio até o mundo material, tornou-se em carne. Jesus teve uma profissão, ele nasceu numa família determinada, na qual, como filho de um carpinteiro, trabalhou com as próprias mãos. Seus discípulos também vieram de diferentes vocações, muitos deles eram pescadores, um era coletor de impostos. O apóstolo Paulo fazia tendas, e provavelmente eles pescavam, cortavam e costuravam tecidos do mesmo modo que faziam antes de conhecer Jesus nas suas atividades diárias. E é assim, amados irmãos, que Deus te chama ao Evangelho. Deus te chamou à salvação, tendo você
aptidões naturais para exercer a profissão que você exerce, tem exercido. E é nela que Deus quer te usar, que Deus quer fazer você seu discípulo, sem necessariamente transformá-lo num pastor, mas ser um servo, uma luz de Deus no seu ambiente de trabalho. Todos sabemos, não é segredo de ninguém, que ambientes de trabalho, piadas de mau gosto, obscenas, brincadeiras são feitas, às escondidas de forma obscura. É nesse momento, como cristãos, nós devemos ter um compromisso com o Evangelho e com a palavra de Deus, e sem ser o chato da turma, mostrar como é possível ser alguém que se relaciona bem, ser alguém agradável de estar junto, sem participar, sem concordar com esse tipo de comportamento. Deus, amados irmãos, transforma a vida das pessoas. Você ouviu falar com certeza da história de Zaqueu, um coletor de impostos corrupto, mas que ao conhecer a Cristo verdadeiramente, ele mudou, ele continuou coletor de impostos, mas aquilo que ele fazia de forma corrupta, ele não apenas mudou, como prometeu devolver aquilo que havia feito, até restituindo mais. Então, algumas vezes nós precisamos fazer a devida reflexão de como estamos lidando com a nossa profissão e se a nossa profissão tem agradado a Deus. E devemos perguntar a nós como melhorar como profissional para agradar a Deus. A revista ela traz a conclusão dizendo: quando os aviões se chocaram contra as Torres Gêmeas em Nova York, em 11 de setembro de 2001, milhares de trabalhadores correram para fora do prédio. Policiais e bombeiros corriam para dentro do prédio contra o fluxo de pessoas. Quando as torres desabaram, centenas deles que tinham entrado nos edifícios condenados para resgatar tantos quantos perderam a vida. Mais tarde, os bombeiros, os policiais e a equipe de resgate trabalharam ininterruptamente nas ruínas, tentando desesperadamente encontrar alguém vivo, empenhados em desobstruir o local, trabalhando exaustivamente para encontrar vestígios de vida e recuperar corpos. Todos concordaram que foi um verdadeiro ato de heroísmo. Nós podemos lembrar, não tão longe de nós, quando as barragens aqui no Brasil corromperam das usinas, e quantas pessoas morreram em Brumadinho. E quanto tempo os nossos bombeiros ali lutaram e trabalharam para resgatar pessoas. E todos concordam que isso foi um verdadeiro ato de heroísmo. E é interessante observar que quando os heróis puderam fazer uma pausa longa, o suficiente para serem entrevistados, eles modestamente dispensavam os elogios. Disseram: estávamos apenas fazendo o nosso trabalho. Essa é a doutrina da vocação. Homens e mulheres comuns que expressam o amor de Deus a serviço do próximo. Então, se você está na luta em identificar a sua vocação, não se iluda em procurar uma vocação que te dê muito dinheiro, porque você pode ter muito dinheiro e ter problemas de saúde que o seu dinheiro não será capaz de suprir a demanda das enfermidades adquiridas com tal emprego. Procure um emprego que você se identifique e Deus seja glorificado nele. Se você tem tempo de assim fazer, então reflita muito bem em qual profissão você quer almejar. Porém, se você já está inserido numa profissão, está infeliz na sua profissão, o meu conselho para você nesse momento é de trazer um novo significado, trazer um novo entendimento daquilo que você faz e redirecionar isso para glorificar a Deus. Algumas decisões não podem ser mudadas. Você não pode desfazer um curso de economia que você fez há 5, 6, 8, 10, 20 anos atrás. Não há como corrigir isso, mas há como no tempo presente, em observar todos os acontecimentos e fazer com que o seu atual serviço glorifique a Deus.
Nós vivemos um período de crise e quem tem o seu emprego deve prezar e mantê-lo, não de forma ilícita, mas prezar por mantê-lo, porque não sabemos do dia de amanhã. Porém, a manutenção dos nossos empregos deve ser em cumprimento à vontade de Deus, fazendo isso para a glória de Deus. Então, trabalhe da melhor forma que puder, desenvolvendo os talentos naturais que Deus te deu, para que por meio do seu trabalho Deus seja glorificado. E note os comportamentos inadequados seus em seu trabalho, para dia a dia você modificá-lo, a fim de que Deus seja glorificado. Lembre-se, meus irmãos, o trabalho é o meio pelo qual participamos da atividade criativa de Deus. Quando eu falo participamos da atividade criativa de Deus, é que estamos cumprindo o mandato de Deus em ser gerente deste mundo, em cuidar deste mundo, sendo em qual área for, cumprindo um mandato cultural para a glória de Deus. Trabalhe bem, mas não esqueça que o trabalho é apenas um detalhe na sua vida. Você pode viver sem trabalhar, e quando eu digo que você pode viver sem trabalhar, é porque haverá momentos em que não poderemos trabalhar, como exatamente agora. Estamos num período pandêmico, muitos isolados em nossos lares, muitos sem poder trabalhar. E é onde nós precisamos depositar a nossa confiança unicamente, exclusivamente no Senhor. Deus nos chama a descansar nele. E nós devemos trabalhar e lembrar de descansar. Mas o descanso não é o descanso egoísta, apenas para satisfazer a mim mesmo. Esse descanso é para olhar a Deus e agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo emprego, pela saúde, pela inteligência, pelas portas que Ele tem aberto. E nesse dia agora eu vou glorificar a Deus, vou louvar a Deus. Obrigado, Deus. E aí eu descanso no Senhor. Então aprenda também a descansar no Senhor. Vai ver que esse período pandêmico foi um momento onde Deus, não só para isso, mas em meio a isso, separou para que você pudesse descansar aquilo que você nunca descansaria, segundo o curso normal da nossa vida. Então descanse no Senhor, repouse nele. E ao retornar às suas atividades, ao seu trabalho, ao seu emprego, faça isso para a glória do Senhor. Deus nos abençoe e que possamos fazer assim, em cumprimento à palavra de Deus. Chegamos ao fim da nossa escola bíblica online. Quero agradecer a Deus, a todos que ouviram e participaram desse momento até aqui. Deus abençoe sua vida. E de forma especial, quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão João Maria. Olha, Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Feliz aniversário. Não apenas a você, mas também ao filho da irmã Geni, Carlos. Deus também abençoe sua vida, ilumine, te ajude, te guie. Feliz aniversário a vocês. Quero orar pela vida de vocês. E agradecer mais uma vez a todos que nos ouviram e estão conosco até aqui. Quero avisá-los que logo mais à noite, às 20 horas, haverá culto em nossa igreja, seguindo as recomendações seguintes. Ao entrar na igreja, usar álcool em gel, venham de máscaras para a igreja, não deixe de tomar as devidas precauções antes de sair de casa. E o grupo de risco, pessoas acima de 60 anos, pessoas diabéticas, hipertensas e gestantes e crianças menores de 12 anos, não venham. Essa é a recomendação que o município orienta as pessoas, dando
a pandemia. Nós estaremos orando por você. Haverá uma exposição da palavra de Deus logo mais à noite, mas aqui na igreja, a partir das 20 horas, teremos o nosso culto. Pedimos que evitem aglomeração, mantenham uma distância de 2 metros uma das outras pessoas e que, seguindo estas cautelas, possamos prevenir e cuidar do nosso irmão, do nosso próximo e, aos poucos, voltar à nossa rotina natural na igreja. Gostaria de orar com você nesse sentido, nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos por esta escola bíblica. Pedimos, Senhor Deus, que nos ajude a trabalharmos e exercermos nossas vocações de forma que o Senhor seja glorificado em nossos trabalhos, longe da corrupção, longe de todos os erros possíveis. Pai Santo, pedimos, Senhor Deus, pela vida do nosso irmão João, pela vida do Carlos, que Deus os abençoe, dê saúde a cada um deles e força, Senhor Deus, em meio a dias tão difíceis. Pai Santo, pedimos que nos ajude, nos oriente, nos dê sabedoria no nosso retorno das atividades da igreja, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nos livre de todo mal e perigo. Guarde aqueles que estarão vindo e também intercedemos, Senhor Deus, por aqueles que não poderão estar junto conosco. Que num breve momento o Senhor permita todos venham estar reunidos para celebrar ao Senhor, o seu poder, o seu senhorio e juntos cultuarmos a Deus. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado e até logo mais, se Deus quiser. As grutas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto constantes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. No céu as estrelas brilhantes, nos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridentes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. E tu, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor. Dos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste,